Boa tarde, queridos. É uma alegria muito grande para mim retornar à minha casa, a casa da minha mãe, onde aqui eu fui membro, fui líder de célula, supervisor de setor, supervisor de área, pastor de distrito, e aqui eu tive a oportunidade de estar trabalhando aproximadamente com 1000 irmãos, 1000 ovelhas, na época assessorando o pastor Caio na Rede Azul. E 2 meses após a minha consagração pastoral, eu recebi o convite do pastor Josué para implantar uma igreja em Nova Iguaçu com 20 pessoas. Mas a convicção do meu pastor, da minha cobertura espiritual, de que nós precisávamos ir para a Baixada, Deus testificou isso no meu coração e a gente partiu para esse desafio. Então, eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, em segundo lugar, ao nosso pastor Josué Valando Júnior, o nosso mentor, o nosso líder, por essa oportunidade. É uma honra, é um privilégio poder servir ao Senhor e ter a sua confiança de subir a esse altar. E Deus tem uma palavra para você nessa tarde. Você recebe? 2 Pedro capítulo 3, verso 18, está escrito assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todos sempre. Amém. O tema que nós vamos abordar nesse momento é: qual é o perfil de um líder que cresce? Líder de célula, supervisor de setor, área. Mamãe, você é uma líder. Papai, você é um líder. Aluno, em algum momento você exerce uma atividade de liderança na sua escola, na sua faculdade. Portanto, esse tema abrange todos nós. Pai querido, fale conosco nessa tarde, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, lendo o comportamento de crescimento de algumas empresas e líderes, eu observei que algumas empresas, elas estavam crescendo exponencialmente e alguns líderes não conseguiam crescer na proporção em que essa empresa estava crescendo. E aí nos surgem algumas perguntas. Por que alguns líderes, algumas empresas, melhor dizendo, elas crescem e alguns líderes ficam para trás? Por que muitos líderes não acompanham a evolução de crescimento de determinada empresa? Sabe por quê, queridos? Porque esses líderes não leem, não estudam, não investem em si, não se atualizam e, por conta disso, a área em que ele exerce a sua liderança, essa área, ela deixa de crescer. Então a palavra do Senhor para você é: cresça, cresça. Irmãos, nessa tarde eu venho te dizer, em nome do Senhor Jesus, que a palavra que Ele tem para a sua vida é: cresça na família, cresça na sua vida espiritual, cresça na sua vida profissional, cresça no seu ministério, cresça como servo do Senhor Jesus, cresça como pessoa, cresça como líder de célula, cresça como supervisor, cresça como pastor. As avaliações realizadas
por grandes gestores e especialistas, revelaram uma grande quantidade de pessoas, de líderes despreparados. Nós estamos construindo uma grande obra lá em Nova Iguaçu, e nós estamos sonhando com essa inauguração para novembro desse ano, cuja construção será um futuro templo belíssimo, um templo contemporâneo, com uma capacidade para 2.500 pessoas sentadas. Nós estávamos contratando, alguns meses atrás, algumas pessoas para trabalharem no departamento de compras da construtora que está realizando a obra. E nós recebemos inúmeros currículos. Dentre eles, várias pessoas com curso superior, o 3º grau completo. E elas precisariam passar por alguns testes, como de Word, de Excel. E, para a grande surpresa nossa, a grande maioria não sabia preencher uma planilha, não sabia montar uma planilha de Excel. A conclusão que nós chegamos é que há um despreparo muito grande nas pessoas. A grande realidade é que nós estamos crescendo, nós temos tido o suporte, o apoio incondicional do nosso gestor de missões, pastor Robson Seabra. Nós temos tido todo o suporte, todo o apoio do nosso pastor sênior, Josué Valando Júnior. E através desse suporte, como o pastor Robson acabou de dizer, nós já temos uma filha lá na África, já temos uma filha no sertão. Em setembro nós vamos inaugurar mais uma filha na África, mais uma outra filha no sertão. 9 filhas foram geradas da Atitude Nova Iguaçu. 5 nós ganhamos como filhas adotivas. O certo é que Deus tem prosperado, Deus tem abençoado isso tudo dentro de um período de 6 anos de ministério. Mas olhando de forma setorial para dentro da liderança da nossa igreja, nós observamos que tem líder de célula, supervisor, que fizeram um curso da visão há 2, 3 anos atrás ou mais, e não fizeram mais nada, não leram, não fizeram outros cursos. E daí eu te pergunto, sabe o resultado desses líderes? Sabe o que aconteceu ministerialmente com esses líderes? Esses líderes não cresceram, eles não expandiram seus ministérios. E não poderia ser diferente, você concorda comigo? Nós entendemos perfeitamente que a vida ministerial, pastoral, ela é muito corrida. São casamentos, são aniversários, vida vitoriosa, upgrade, ministério da família, aconselhamentos, gabinetes, visita aos enfermos. Mas o certo, queridos, é que nós não podemos negligenciar, nós não podemos sacrificar aquilo que é extremamente importante para o nosso crescimento: o preparo e o investimento devido em nós. Se você deseja crescer, se você almeja avançar, você precisa traçar um plano de crescimento para a sua vida. Coloque esse plano no papel e siga-o fielmente. Cresçam, porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para sempre. Amém. Isso em 2 Pedro,
capítulo 3, agora no início da carta, em 2 Pedro 1, do versículo 5 a 8, o apóstolo Pedro, ele deixa claro que nós devemos crescer em fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Dessa maneira, nós seremos produtivos no reino de Deus. Para que você possa crescer como líder, você precisa, em primeiro lugar, crescer no conhecimento. Este ano em Nova Iguaçu, nós estamos trabalhando forte, no sentido de empoderar os nossos líderes a crescerem, a avançarem, a melhorarem. E o que eu digo para eles é o que eu vou dizer para cada um de vocês agora. Pode observar na sua igreja, você vai ver que tem líderes que estão multiplicando 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, 10 vezes ao ano. O que é que você precisa fazer? Vai lá, vai ver o que é que esse líder está fazendo de extraordinário. Vai ver lá, porque essa célula está se multiplicando. Querido, deixe o orgulho de lado, seja humilde e chega para esse líder: olha, deixa eu aprender com você, deixa eu estar aqui mais, porque tem coisas que estão sendo realizadas e que certamente você não está fazendo, você não está praticando. Você precisa ter apetite, você precisa ter sangue nos olhos, você precisa ter vontade de querer crescer, de querer desenvolver ainda mais na obra do Senhor Jesus Cristo. É para Ele, o crescimento é para Ele, a honra é para Ele. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. 2 Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Quais as áreas da sua vida que estão necessitando de crescimento? Quais os livros que você leu esse mês? Quais os livros que você pretende ler nos próximos 2 meses? Quais os livros que você pretende ler no decorrer desse ano sobre como liderar um pequeno grupo, como influenciar pessoas, como se relacionar com as pessoas, como ter uma boa comunicação? Com quem você está se aconselhando? Quem você procurou ajuda? Foi o seu supervisor de setor? Foi o seu supervisor de área? Foi o seu pastor de distrito? Quem você tem procurado ajuda? Para que você precisa crescer como líder, em segundo lugar, você precisa crescer na graça. Deus nos ungiu para que exalássemos o seu amor a todos aqueles que estivessem à nossa volta, que libertássemos os cativos, curássemos os enfermos, fôssemos portadores de boas novas do Evangelho. Movidos pelo Espírito, a gente ama. Movidos pelo Espírito, a gente perdoa. Movidos pelo Espírito, a gente tem paciência com os perdidos e os fracos na fé. Movidos pelo Espírito, a gente exerce a misericórdia. Alguns anos atrás,
como oficial da Força Aérea Brasileira. Eu trabalhava no Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, lá do lado do Santos Dumont. E ao final do expediente, nós pegamos uma van para retornarmos para a nossa casa. Na época, eu morava no Recreio, e de lá, do lado do Santos Dumont, até a Abelardo Bueno, onde eu tinha combinado de encontrar com a minha esposa, nós levamos 2h30. O trânsito estava caótico. E quando nós chegamos na Abelardo Bueno, vale ressaltar que nessa época eu era supervisor aqui dessa igreja. Quando nós chegamos no posto Shell, na Abelardo Bueno, com o ar-condicionado daquela van hipergelado, eu desci e eu precisava urgentemente de um banheiro. E quando eu desci da van e que olhei para a porta da loja de conveniência, bem num blindex, estava um irmão com um cigarro e puxando os seus tragos. Naquele momento eu falei, e agora? Eu não quero constrangê-lo. E eu tentei ser fortão por uns 2 minutos, mas não deu, né? E o banheiro era atrás, eu tinha que passar por ele, não tinha jeito. E eu passei na frente dele, cabisbaixo, fui ao banheiro, e 2 minutos depois eu voltei. Ele que estava aqui, na frente da loja da conveniência, quando eu voltei, ele estava lá na ponta, lá no canto. E ele era muito branquinho, e de lá eu observei que ele estava com uma melancia por dentro, vermelhinho. E aí ele começou. E ele foi chegando de passo em passo, até que ele chegou mais ou menos essa distância. E olhando para frente, ele falou comigo, pois é, meu líder, esse é o meu problema. E eu também, sem olhar para ele, eu falei, pois é, rapaz, vou dar um nome aqui fictício para ele de Pedro. Pois é, Pedro, deixa eu te contar uma história. O meu pai, ele fumava 3 maços de cigarro por dia. Certa vez, ele abriu um maço de cigarro na sua casa, lá no interior de Montes Claros, Minas Gerais. Ele estava sentado no sofá, e ele abriu o maço, tirou um cigarro e fumou. E depois que ele fumou aquele cigarro, ele fechou o maço, ele levantou, na parede tinha um quadro, ele tirou aquele quadro, ele colocou o maço por trás do quadro, colocou na parede, voltou à sua posição original, ficou de pé, apontou o dedo para aquele quadro e disse, no nome do Senhor Jesus, eu nunca mais vou colocar um cigarro na boca. E olhando para frente, eu continuei. Então, Pedro, o que aconteceu é que meu pai nunca mais colocou um cigarro na boca. Meu pai foi liberto imediatamente pelo poder que há no nome de Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa, Pedro. Isso é uma raridade. A maioria das libertações, elas não acontecem assim. A grande maioria delas. Às vezes a pessoa está fumando 20 cigarros e ela está determinada a abandonar aquele vício. E ela começa a orar e dizer, Senhor, eu quero a libertação. Daqui a pouquinho, 1 mês, 2 meses, ela está fumando 4 cigarros a menos. E às vezes a pessoa continua, procura o discipulador, olha, eu quero vencer isso, não consegui vencer, me ajuda em oração, ore por mim. Passa mais 3 meses, está fumando 5 cigarros a menos. Mas ela não está liberta completamente, mas ela está determinada
a buscar em Jesus a sua libertação, e ela persevera, e ela continua orando, e ela pede oração no ministério de intercessão, coloca a cara à tapa, tira a máscara, é transparente, revela que precisa de ajuda. E a igreja começa, e alguns grupos começam a orar, e daqui a pouco, Pedro, não serão 10 cigarros a menos, serão 12, serão 15. Nesse momento, ele vira o rosto para mim, e os nossos olhos se encontram, e ele diz: o meu problema não são 20, nem 15, nem 10, nem 5. O meu problema são 2 cigarros. Eu e ele, frente a frente. O Espírito Santo chega para mim e fala assim: abraça esse homem. Dá um abraço forte nesse homem. Eu falei: Espírito Santo, deu ruim. Eu estou fardado. Horário de rush. O posto está cheio. Como é que um coronel vai atracar um homem aqui, abraçar? Não dá, não. O Espírito Santo falou assim: olha, eu morri na cruz por você, mas eu morri na cruz por esse rapaz. Ele precisa de cura, ele precisa de um abraço. Abraça esse rapaz. Eu não tive outra alternativa senão abandonar as aparências humanas, abandonar a farda, abandonar o meu orgulho e abraçar aquele rapaz. E ali eu dei um abraço forte nele, agora já movido por amor e movido pela compaixão de Jesus. E eu disse para ele: por que você não me falou antes? Por que você não pediu ajuda? Porque se você tivesse pedido ajuda, eu ia orar mais por você, eu ia entrar numa guerra espiritual pela sua vida, eu ia me colocar na brecha por você, a gente ia orar e a gente ia guerrear junto. Como é que você está levando isso sozinho, meu filho? Sozinho não dá. Não caia nessa de querer vencer o pecado sozinho. Nós somos uma família, você tem uma igreja. Você tem que aprender a pedir ajuda, gritar por socorro. E ali eu dei umas orientações finais para ele, nos despedimos e cada um seguiu o seu caminho. 5 meses depois, aqui num culto de jovens, de homens, eu entro numa sala, sento na última fileira. Quem estava falando? Quem estava testemunhando? Testemunhando o quê? Esse episódio acontecido há 5 meses atrás. Com muita alegria no meu coração, eu ouvi ele dizer: naquele dia, eu esperava um dedo na minha cara. Naquele dia, eu esperava ele dizer para mim: mas você, um membro da igreja, que papelão, que vergonha para a igreja do Senhor Jesus, que vexame. Naquele dia, eu esperava ter recebido uma bronca muito grande, mas para grande surpresa minha,
naquele dia, eu recebi perdão. Naquele dia, eu recebi amor. Naquele dia, eu recebi paciência. Naquele dia, eu recebi misericórdia para com a minha vida. E Pedro continuou falando. Ao sair daquele posto, eu nunca mais coloquei um cigarro na minha boca, porque eu fui constrangido pelo amor. Eu fui constrangido pelo amor de Jesus. Irmãos, nós crescemos quando nós exalamos às pessoas o amor de Jesus. Vamos amar mais, vamos perdoar mais, vamos estender as nossas mãos para todos aqueles que estão carentes e necessitados. Sabe por quê, irmãos? Porque assim vai ficar mais fácil de um ímpio entender o evangelho pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesta tarde, o meu desafio é que você cresça, líder de célula, é que você cresça, supervisor de setor, é que você cresça, supervisor de área, é que você cresça, pastor. Faça cursos na área da liderança, participe das imersões da visão celular, participe das conferências da visão celular, participe do impulso pastoral com o pastor Josué. Já fiz uma vez, extraordinário, como eu aprendi, como eu estou aplicando as ferramentas desse curso. Em abril, repeteco, estou de novo, reciclagem, vou aprender mais. Agindo assim, você obedecerá à palavra que está escrita pelo apóstolo Pedro, que a gente acabou de ler aqui por 2 vezes. Cresçam na graça e no conhecimento. Crescer, avançar, evoluir é a ordem para nós. Você podia aplaudir o Senhor Jesus?